Entrevista com José Carlos Riske, 21 de novembro de 2013, Comissão da Verdade da UFES. Doutor José Carlos, onde que o senhor estava em 1964? O senhor estava aqui no Espírito Santo? Estava. O professor Pedro, fazendo uma ligeira retrospectiva, eu sou nascido em Vitória, meu pai era libanês, se vivo hoje ele teria 100 anos, e minha mãe carioca. Eles casaram-se e vieram morar em Vitória. Eu estudei, desde o começo, desde o ginásio, eu participei ativamente de movimento estudantil, seja no Colégio Marista, quando eu frequentei, e seja em 64, exatamente no dia do golpe militar, era o dia que ia ter a eleição mais disputada, já tido no Grêmio Lore Reno, que era do Colégio Americano. Naquela época haviam dois grêmios com alta densidade, alta poder de articulação, que era o Colégio Estadual e o Colégio Americano. E o candidato pelo Colégio Americano era eu. E eu me lembro que exatamente no dia da eleição ela não realizou-se. E a nossa chapa, já naquela época, era considerada uma chapa de esquerda. Quem se encontrava lá? Se encontrava na chapa, e era um dos apoiadores, as irmãs do Rubinho Gomes, Singrid e Ingrid. E exatamente o que aconteceu com o golpe militar, não teve eleição nesse dia. E aconteceu até um fato meio triste, foi de que elas foram, o pai deles, junto com outros, ficaram presos no corpo de bombeiros que fica situado perto do Colégio Americano. Depois teve eleição, e foi uma eleição que naquela época assustou muito o Colégio Americano, porque nós ganhamos com cerca de 3 mil votos. Tinham 3 mil eleitores e ganhamos com quase que 72% dos candidatos. O tempo passa, eu ingresso na Faculdade de Direito, ainda era faculdade, na antiga Faculdade de Direito do Centro de Vitória, e ali eu passo a cursar Direito. Então eu gostaria de fazer o seguinte, eu até conversei ontem, não com a pessoa, mas com outras pessoas, não com Francisco Celso, mas com outras pessoas, e eu vi o seguinte, que a maioria das notícias, trabalhos, teses, algumas até de doutorados aqui na UFES, coloca como se o momento e que efetivamente teria explodido o movimento estudantil, aí já passo para os idos de 68, foi quando aparece a figura do César Ronald. Mas aí se faz uma profunda injustiça. E eu gostaria de fazer uma reparação histórica. O que acontece? O DCE era um órgão da universidade, como é até hoje, um órgão da universidade. E ele funcionava no centro da cidade, numa salinha da universidade. E o que aconteceu? Pela primeira vez, o DCE teve uma diretoria de esquerda. E quem era o presidente? Era uma pessoa que eu, Francisco, conhecemos, que era o Carlos Magno Gonzaga Cardoso. Foi o primeiro presidente de esquerda no DCE do Espírito Santo. E tanto assim que, a partir daí, com Carlos Magno, com Perli Cipriano, com Jussara Martins, com todo o pessoal da AP, do PCdoB, Antônio Caldas Brito e todos os outros, que começa a nascer o movimento estudantil que vai para as ruas. Isso eu gosto de fazer uma reparação histórica, porque ontem, Pedro, revisando aqui, eu vejo que todos eles colocam como se tivesse sido César Ronald. Não, César Ronald é importante, César Ronald foi uma pessoa absolutamente de extrema eficácia à luta democrática do país, mas antes dele, quando começou o DCE de esquerda, o movimento estudantil, quem teve a sua liderança foi Carlos Magno, que inclusive foi candidato o ano passado, o ano retrasado, à presidência da OAB do Espírito Santo. Ele disputou a eleição com o Dr. Homero Mafra Filho. Ele, inclusive, ficou em segundo lugar e, salvo equívoco, na grande vitória, foi até o mais votado. Bem, aí, indo mais adiante, surge alguns falam também sobre isso, a maioria deles falam,
surge o quê? O restaurante universitário, que é onde era? Era na Capixaba. Aí o reitor, Alaor Queiroz de Araújo, ele vai e cria o quê? O Conselho do Restaurante Universitário. E Carlos Magno me indica para representar, o DCE nesse conselho, que era uma espécie de conselho administrativo do restaurante universitário. Ali então que começa e todos eles reconhecem, todos os pesquisadores reconhecem, que é nesse momento então que surge o movimento de rua, através de reivindicação de menores preços para o bandejão. A disputa toda se travava nisso e eu era o único representante do DCE nesse conselho. Cada reunião, na realidade, se transformava depois numa passeata e aí foi surgindo as lideranças, foi surgindo a força do movimento estudantil, algo que na verdade, nem nós mesmos tínhamos noção de onde poderia se chegar. Hoje, longe do momento histórico, eu vejo que realmente nós não tínhamos noção. Nós todos tínhamos 20 anos. O que era Vitória 40 anos atrás? Era 20% do que é hoje. Nós não tínhamos nem noção do que poderia ocorrer. E o movimento realmente, ele pegou uma força, pegou uma densidade, pegou uma capacidade de aglutinação enorme. E aí foram surgindo todas essas lideranças. Nesse bojo, aí sim, que surge César Ronald. Aí sim que surge César Ronald, um grande orador. Eu me lembro exatamente, como eu sou da Faculdade de Direito, ele era da Faculdade de Medicina, e eu me lembro até hoje que quando ele começa a surgir como orador, todo mundo perguntava de onde é que ele veio, de onde é que é e tal, e ele tinha vindo de Campos. As pessoas nem exatamente o conheciam. E naquilo que ocorria também, havia série digamos, eu era ligado, até porque eu tinha uma namorada que também fazia parte, o Carlos Magno também fez parte. Na realidade, eu era ligado à ação popular, mas não integrei a ação popular. Eu era ligado mais pelas amizades, mais por namorar durante um longo tempo a uma pessoa vocacionada à liderança, como era minha namorada de então, que foi inclusive vice-presidente da UE, e então, em função disso, e pelas próprias propostas, sabe? Na verdade, aqui em Vitória, pelo menos, quem formava a AP, a maioria eram mulheres, né, Chico? A maioria eram mulheres. E além disso, além disso, o que acontece? Elas, no meu entendimento, elas tinham uma densidade intelectual bem grande. Eram pessoas que estudavam muito, faziam reuniões. Realmente é uma coisa que eu descobri, que eu desconhecia. Que eu realmente desconhecia. Muito bem. Aí veio a eleição, a sucessão de Carlos Magno. Eu seria até o candidato natural, eu seria talvez até apoiado pelo pessoal da AP. Mas aí nós chegamos a um acordo, até porque eu já estava muito assustado. Porque eu, lá no Conselho do Restaurante Universitário, isso tinha me dado muita visibilidade, e já tinha resultado em 2 detenções minhas pela Polícia Federal. Quem e como e por que o senhor foi preso? Quando? As 2 vezes que eu fui preso foram detenções rápidas, feitas perto do restaurante universitário por causa das passeatas e tal, mas foi coisa pequena. Só que meu pai também era empresário, e um empresário de um razoável porte. Então, conclusão, tudo que acontecia comigo, acontecia também da minha família de imediato tomar conhecimento. E há um detalhe, a maioria das manifestações se davam quase na porta da loja de papai. Tá entendendo? Então fica uma coisa meio complicada, porque você passa a sofrer uma pressão muito grande da família. Mas aí vem a eleição do... O senhor foi detido aonde? Em algum lugar? Foi levado para algum lugar? Fui, Polícia Federal, duas vezes para a Polícia Federal. Onde que ficava a Polícia Federal? Na Avenida Vitória, onde hoje vai ser construído o imóvel do TRE. O senhor chegou a sofrer algum tipo de violência? Nessas 2 vezes, não. Mais ameaças, mais você saber, intimidação e tal.
mais nesse sentido. Nessas vezes que o senhor foi preso, houve alguma repercussão dessas prisões aqui dentro da universidade? Houve alguma retaliação? Alguém procurou pra conversar? Não. Todo mundo ficava sabendo, porque Vitória era uma cidade bem menor, certo? Apesar que hoje continua sendo uma cidade pequena também. Mas naquela época era muito maior. Por exemplo, eu tinha uma namorada, eu fazia parte de um grupo que eram dezenas e dezenas de pessoas. Então, se você é detido, isso tudo se espalha, todo mundo fica sabendo. Você não tem como evitar que isso todos tenham conhecimento. Aí sim, aí aconteceu o seguinte, veio a eleição do DSE, foi feito um acordo, César Ronde seria candidato a presidente do DSE e eu seria representante eleito para representar o corpo discente no Conselho Universitário. E nós fizemos um acordo que a eleição seria direta. Então foi a primeira eleição direta, hoje eu não sei como é que é, do DSE, talvez a única, tanto para o Conselho Universitário como para a presidência do DSE. Aí ele foi eleito presidente do DSE, eu fui eleito membro do Conselho Universitário, representando o corpo discente da UFES, do corpo discente da UFES. Eu não sei hoje como é que funciona a divisão de poder dentro da UFES. Mas naquela época, tudo se reportava ao Conselho Universitário. Ele tinha, assim, um enorme poder, até porque dentro do próprio Conselho haviam facções. É normal, haja grupos que é a favor, grupo contra e tal. Então, de repente, eu me vi com 20 anos de idade, membro do Conselho Universitário, sendo paparicado pelo reitor, por diretor, por não sei mais o quê, porque tudo, eu acho que salvo equívoco, até contratação de professores, passava tudo pelo Conselho Universitário. Hoje eu acho que tem muita coisa departamentalizada. Naquela época não tinha. Perfeito? Aí o que aconteceu? Continuaram as passeatas, aí veio Ibiúna. Eu já tinha sido detido mais uma ou duas vezes na véspera de Ibiúna. Como eu já estudava direito, e eu sempre tive um time muito grande para as coisas, aí eu pensei, eu não vou a Ibiúna não, porque isso daí vai acabar mal. Alguma coisa me dizia para eu não ir. Até porque minhas detenções tinham me desgastado também perante minha família. Aí eu não fui para Ibiúna. E me lembro que quando baixou o AI-5, a primeira coisa que a Polícia Federal fez foi me chamar e dizer que eu estava proibido de sair de Vitória. Então ela me proibiu de sair de Vitória, não só eu, como outras pessoas. Aí o que aconteceu? Eu disse para o reitor, que na época era lá o Queiroz de Araújo, que eu só sairia de casa quando ele viesse me pegar para ir para algum lugar e tal o medo e tal as consequências que eu sabia que poderiam advir com a adição do AI-5. Aí o que aconteceu? Minha família foi toda para Guarapari. Aí foi marcada uma sessão do Conselho Universitário, eu me lembro até que o reitor mandou me pegar em casa. Essa reunião foi, eu acho que dia 6 de janeiro, e nessa reunião do Conselho Universitário... 69 já, né? 69, aí nessa reunião do Conselho Universitário, o que ocorreu? Tinha acabado de haver a prisão do pessoal do Espírito Santo vindo de Ibiúna, eles invadiram o DSE, onde o material todo do DSE pertencia à UFES, e prenderam o vice-presidente em exercício à época, que era José César Leite. Eles quem? Quem invadiu o DSE da UFES? A Polícia Federal. Alguém da UFES ajudou? Que eu saiba, não. A Polícia Federal? Polícia Federal, que eu saiba, não. Até porque, repara bem, naquela época o DSE ficava no centro, ainda no edifício lá, Sarquice, eu acho, ali na pé da Praça 8. Conclusão, quando chegou nessa reunião do Conselho Universitário, naquela época ainda não era nem conselho, hoje são departamentos, naquela época ainda eram faculdades. Eu me lembro até hoje que quem estava presente, Ademar Martins pela Faculdade de Direito, Nelson Abel de Almeida, salve equívoco, pela Filosofia, e algumas outras pessoas. Durante essa reunião eu faço um pronunciamento contundente dizendo de que o DSE tinha sido invadido, prendido pessoas, retirado
material que pertencia à universidade e que o reitor tinha obrigação de tomar uma providência. O reitor educadamente disse, não, tal, pode deixar e tal. Ninguém se manifestou, ninguém falou nada. Naquela época era aquele gravador grande, né, que ficava no meio da mesa. Aí o Nelson Abel de Almeida, que era um cara de direita, mas um cara muito decente, virou para mim e disse, ô Turco, manda desgravar isso. Tinha o professor Limar Martins, talvez você não sabe quem foi ele é pai de Jussara, que era, digamos, era meu guru, e o guru de toda uma geração de estudantes de direito. Ele tinha sido, inclusive, subchefe do gabinete civil do presidente Jânio Quadros. Não sei se você tem esse detalhe. Assim, além de ser uma pessoa profundamente culta. E ele era meu conselheiro. Aí eu falei, professor, o que o senhor acha? Manda desgravar também. Cheguei perto do Magnífico e falei, Magnífico, posso mandar desgravar? Ele na mesma hora disse o seguinte, lógico. Aí, gravador desse tamanho, né? Mas o senhor falou o quê? O senhor chamou, ofendeu, chamou o Brasil, falou que o Brasil vivia uma ditadura, falou mal do presidente. Não, eu disse que... Reclamou da polícia, de alguém especificamente? Não, eu não, digamos, eu denunciei os fatos que estavam ocorrendo num país que era notório e público, a invasão de um órgão, que o DCE, na realidade, apesar de funcionar num prédio isolado da universidade, era um órgão da própria universidade, certo? Sumiram de lá, levaram de lá documentos que pertenciam à universidade, prenderam estudantes da universidade. Então eu denunciei todos esses fatos. Sem contar o pessoal que estava vindo do Congresso de Biúna e que tinham sido presos na vinda e não tinham chegado ainda à vitória. Muito bem. Aí quando eu coloco a mão, são cenas que, passado 40 anos, você se lembra até hoje, né? Eu coloco a mão no gravador, alguém, uma senhora, vai e me segura do outro lado. De não pode desgravar. Aí eu era um garoto de 20 anos, 21 anos de idade. Para mim, reitor era reitor e tal, aquela questão reverencial. Apesar de eu me sentir o máximo, porque ali todo mundo me bajulava por causa do voto, divisão, etc. Aí eu falei assim, o reitor me autorizou. Eu disse, não, mas eu preciso para fazer a ata. Depois eu desgravo. Ora, era razoável. Perfeita a questão, razoável. Não me passou na minha cabeça a malícia que teve o Nelson quando mandou desgravar. Porque, naturalmente, ele tinha maiores informações do que eu. Aí, conclusão, eu falei, tá, mas não esquece de desgravar não. Eu tirei o dedo e fui embora. Como eu estava proibido de sair de Vitória, era início de janeiro, minha família toda estava em Guarapari, menos eu e meu pai. Minha família toda estava em Guarapari, menos eu e meu pai. Meu pai gostava de jogar um baralhozinho. Aí, mais tarde, eu estou em casa, dormindo. Meu pai chega em casa meia-noite, meia-noite e meia, gritando. O que aconteceu? Estranhamente, um ar-condicionado novinho lá em casa, nós tínhamos acabado de mudar para uma casa nova, com 3 ares condicionados, um deles dando para o Jardim de Inverno, a casa existe até hoje, é na Rio Branco. Tinha explodido. O papel de parede estava pegando fogo. E eu dormindo ali dentro. Aí meu pai, acorda e tal, nós acordamos, acabamos com o fogo e tal, voltamos a dormir. Quando chega no outro dia, papai me telefona, papai como um libanês, e papai ainda tinha aquela pronúncia carregada. Meu pai me telefona e fala assim, Carlos, tem alguém aí na porta aí? Papai saía cedo, porque ele fazia barba no barbeiro. E naquela época o comércio abria 8 horas da manhã. Então 7 horas da manhã já ia para a rua. E eu ficava na cama dormindo, eu estava na realidade de férias. Aí papai me liga e disse, Carlos, tem alguém na porta? Eu falei assim, não. Eu estava dormindo e tal, continuei dormindo. Daqui a pouco, só vejo abrirem aquelas janelas lá, tinha aquelas janelas que abrem assim, pularem uns 3 ou 4 caras lá para casa com metralhadora, me algemaram e tal. Um susto desgraçado. Aí quando me coloco para fora, quando eu vejo era o famoso carro que a Polícia Federal tinha. Vocês que são jovens não devem se lembrar, a Polícia Federal tinha uma famosa caminhonete escura, escrito Polícia Federal, em cima a sirene. Aí eles me colocam algemado dentro da sirene.
e tal, tocando, e vamos para a Polícia Federal na Avenida Vitória. Eu só gostaria, já que na realidade a minha fala está ficando registrada, professor, dizer que nesse documento do Roberto Belling, que você até que me ajudou em conseguir, que eu já tinha visto, mas tinha perdido, que são escritos de Vitória, editado pela Prefeitura de Vitória, ele fala exatamente, mais ou menos, indo para a parte anterior que eu disse antes. Ele diz o seguinte, ó, o DCE foi invadido pela polícia e mais de uma dezena de lideranças foram presos e colocados sob vigilância e controle policial. Na sessão do Conselho Universitário do dia 16 de janeiro de 69, quer dizer, eu fiquei admirado como é que ele conseguiu policiais as lideranças. Preso, Risk teve como prova de acusação, nos interrogatórios, a gravação do discurso feito na sessão do Conselho. Com a passagem de César Rony de clandestinidade e a renúncia de César Leite, vice-presidente, o DCE deixa de existir, fechando-se assim uma página da história do movimento estudantil. Que é absolutamente verdadeiro. O movimento estudantil, naquele momento, ele deixa de existir. Aí, quando eu chego na Polícia Federal, para minha surpresa, entro no gabinete do superintendente, quem estava lá? O velho microfone da universidade, o velho gravador da universidade e com a própria fita, quer dizer, não tinham nem se dado o trabalho de passar outra fita. E na realidade, eles estavam mais indignados, não era nem comigo, eles estavam mais indignados, eram com os diretores de faculdade, que naquela época eram diretores de faculdade, ainda não era nem o que veio ser depois, centro e tal, ainda era diretor. Por que eles estavam indignados? Porque eles diziam, não sei se exatamente era isso, que naquela época o diretor de faculdade era nomeação do presidente da República. E que, em tese, seriam pessoas da confiança da presidente da República. E como eles, pessoas de confiança da presidente da República, diretores de faculdades, estavam presentes todos os diretores de faculdade, eu poderia ter feito aquele pronunciamento sem que ninguém, e nem o reitor, me contestasse. Quem levou esse gravador? Quem fez a denúncia contra o senhor na Polícia Federal? Olha, em primeiro lugar, eu não posso dizer, foi fulano. Tudo uma questão de visão histórica. Na realidade, sem citar nomes, qual é a noção que eu tenho e que o tempo passa e você acaba tendo noção. Por exemplo, a chefe do gabinete do reitor é ligada a uma pessoa que vai começar a aparecer e aparece nesses documentos que eu trouxe. Quem é? Era o procurador da República à época. Eles eram irmãos. E além disso, tinha uma pessoa, que eu não vou citar nome até a respeito da memória dele, que ele já morreu, que era o diretor da famosa ASE, eu acho que era ASE, Assessoria de Segurança e Informação. Isso mesmo? Tem uma boa memória, hein? Que era uma pessoa que todos os professores tinham temor. Um temor assim, que eu ficava assustado, porque, poxa, eu não tinha o temor que tinham os professores dele. A pessoa que eu estou falando, o nome dela é Alberto Monteiro. Eu não sei. Entendeu? Então acontece o seguinte, eu fiquei impressionado como é que as pessoas temiam. Muito bem, aí o que aconteceu? Eu preso ali, eu passo a conhecer a figura do procurador da República, que já não gostavam muito de mim pela minha atuação no Conselho Universitário. O que aconteceu? Eu tive duas atuações. Primeira, no Conselho do Restaurante Universitário, onde daí surgiu o movimento estudantil. A outra no Conselho da UFES. Aí eu passei a ser muito próximo dessas duas pessoas, do chefe da ASE e da chefe do gabinete, que foi ela que segurou a minha mão e disse que eu não poderia fazer nada. Muito bem. Aí o que aconteceu? Começou uma enorme pressão para me levar, salvo equívoco, para a Ilha Grande. Eu acho que era Ilha Grande. Eu fiquei preso, mais ou menos, na Polícia Federal, uns 10 a 15 dias. O senhor foi interrogado? Várias vezes, tanto assim que eu respondi processo na auditoria da Aeronáutica no Rio de Janeiro. O que eles queriam saber? Na realidade, eles queriam saber de tudo, mas essencialmente
Aí, por incrível que pareça, naquela época, o que aconteceu com a Polícia Federal naquela época? Ela tinha se profissionalizado porque ela existia há pouco tempo, muitos deles eram concursados e alguns ainda eram da antiga Polícia Especial de Getúlio Vargas. Não sei se você sabe desse detalhe. Ainda tinha aquele detalhe de bate-pau, de torturar, etc. O senhor foi torturado nesse período? Não. Na realidade, não sei o que você pode considerar tortura. Na realidade, a gente tem que ser justo, principalmente com as pessoas que nos ajudaram. Primeiro, a minha família se mobilizou por completo, isso foi muito importante. Vitória era uma cidade pequena, a presença da família lá toda hora, fazendo pressão, os assustava. Porque, bem ou mal, você está lá toda hora, presente, ia atrás de fulano, ia atrás de ciclano, ia atrás de... Enfim, eles também ficavam assustados. Segundo, as pessoas que tentaram me torturar, eu tive por parte do superintendente... Que pessoas foram essas que tentaram torturar o senhor? Olha, primeiro, que eu nem me lembro o nome dele, era um agente da Polícia Federal, você vê como é que é a vida, que começou a me dar umas porradas, só que aí chega o superintendente, dá um grito com ele, manda ele parar na mesma hora. Quando manda ele parar na mesma hora, ele para, e era um cara realmente agressivo, ele já era agente concursado da Polícia Federal, e coincidência da vida, um dia ele veio me ser, sabe aonde? Meu aluno na UFES. Aí uma coisa que eu aprendi na vida, talvez porque à época eu era muito jovem, que todas aquelas pessoas que te fazem bem ou te fazem mal, elas aparecem perante você pelo caminho da vida. Por exemplo, eu nunca esqueço de um cidadão que eu acho que já morreu. Era um gordo radiotelegrafista. O nome dele se chamava Vinícius. Na noite que eu fui preso, no dia que eu fui preso, eu fiquei tão apavorado que eu acho que eu urinei umas 200 vezes. Porque, como eu tinha formação jurídica, eu tinha plena noção que daria para eu morrer, me matarem, seria um passo. Aí fiquei absolutamente apavorado. E lá fazia um calor desgraçado. De noite, eu trancafiado, esse cidadão me lembra, um mulato, um pouco gordo, o nome dele é Vinícius, não tem problema falar o nome dele, porque eu estou falando de uma pessoa que foi bacana comigo. Ele pega o ventilador que estava nele na sala, radiotelegrafista, vai e liga a tomada e coloca na minha sala, onde eu estava preso. São coisas que eu nunca esqueci na vida, até porque mais tarde, ele já no ocaso da vida, eu vim encontrar com ele. Como também as que me fizeram mal me passaram pela vida. Tanto as que fizeram bem como as que fizeram mal. Esse é um exemplo de um que fez bem. Então, por exemplo, eu me lembro que lá na Polícia Federal tinha um pobre coitado, requisitado, que era da Prefeitura de Vitória. Era aquele cara que ia comprar lanche, que ia comprar cigarro para os policiais federais e tal, não sei mais o quê. Esse cara, pouco tempo atrás, já velhinho, há uns 10 anos atrás, me procura no tribunal, não sei nem como é que ele descobriu onde eu estava, para pedir que eu ajudasse a ele conseguir a aposentadoria dele, ele doente, e ajudei no que pude. Como também os que me fizeram mal também me procuraram. E também não fiz, até porque eu não consegui nunca ter esse tipo de sentimento. É uma questão muito pessoal. Mas se você me permitir, eu gostaria de voltar lá outra vez. Então o que aconteceu na UFES em relação a isso? Eles estavam focados muito, no primeiro momento, eles estavam focados nos diretores de faculdade. Eles estavam assim, muito chateados. Aí começa a entrar o procurador da República, que batia no peito e dizia que ele era o representante da presidente da República. E ele é muito, não sei se você sabe, professor, que foi feito um trabalho muito bom numa comissão que funcionou em 1998 na Assembleia Legislativa. Comandada pelo deputado Cláudio Vereza. Exatamente. Publicou um livro, As Ditaduras Não São Eternas. Exatamente. E vários desses depoimentos citam exatamente o procurador fazendo roleta russa. Então, tinha um colega meu de cela, esse era liderança estudantil secundária, que nos vários depoimentos que ele deu, ele disse o seguinte, ó, na mesma sessão, Gildo Loyola talvez você não saiba, foi um fotógrafo premiado da Gazeta, trabalhou na Gazeta durante 40 anos,
acabou de se aposentar o ano passado e foi meu colega de cela na penitenciária de Vitória. Um grande fotógrafo. Então, no depoimento que ele deu, ele disse o seguinte: nos desenrolar desse episódio, vimos e presenciamos a tristeza do companheiro Paulo Bigode em passar e tal, abortar na cadeia. A Jussara Martins ficar com o ouvido danificado. O companheiro Neitinho Feitosa não conseguiu colocação nas empresas e ser ajudado pelos amigos a sustentar sua família. A José Carlos Risque ser ameaçado na Polícia Federal pelo Procurador da República, um tal de Geraldinho, que iria prejudicar o companheiro, fato que aconteceu na UFES, quando o companheiro Risque não conseguia a colocação desejada. Aí ele fala isso. O senhor ficou preso aqui em Vitória 10 dias, sim, na delegacia da Polícia Federal. Sim, e depois? E depois? Aí o que aconteceu? Minha família fazendo pressão e esse procurador fazendo pressão para me mandar para Ilha Grande. Quando acontece o seguinte, minha família, meu pai, libanês, que não tinha cultura, veio lá de Dabastar, das montanhas do Líbano, onde meu filho Zé Carlos esteve lá recentemente, mas era um bravo, um cara acostumado a não ter medo de nada. Tá entendendo? Ele realmente não tinha medo de nada. Aí o que aconteceu? Ele, em cima, uma hora que o procurador se afastou, me soltaram. O procurador viajou, não sei para onde. Quando o procurador chega de viagem, ele soube que eu tinha sido solto, ele dá um soco na mesa e diz que tem que me prender outra vez. Aí eles mandam me prender outra vez. Aí me pegaram até embaixo da cama. Embaixo da cama é força de expressão. Mas na realidade me levaram à força que eu não queria ser preso pela segunda vez. Aí sim, o que aconteceu? Como eles me prenderam num sábado, me levaram para onde? Me levaram para, primeiro, para a superintendente da Polícia Civil, aquela que ficava ali em Bento Ferreira, lá atrás, não sei se o professor conheceu. É do antigo DR. Exatamente. Aquilo ali me jogaram numa cela. Ali era a sede do DOPS também. Depois eu vou dizer, na minha opinião, onde era a sede do DOPS. Eu vou chegar até lá. Aí, com a conclusão, eu fiquei tão apavorado, porque eu fiquei na parede e vi que os caras iam me estrupar. Os caras começaram a me olhar. Aí chega meu pai, isso era um sábado, gritando. O delegado tomou, mas gritando mesmo, o delegado tomou um susto tão grande que me soltou. Me soltou, isso é, me tirou da cela, para eu ficar na sala dele. Papai chegou lá gritando, mas papai não tinha medo, não. Não é à toa que os árabes são meio temperamentais. Papai não tinha medo nenhum. Daqui a meia hora, quem chega lá na Polícia Civil, o tal procurador, para dizer que iria prender meu pai. Aí quando ele falou para meu pai que iria prender, papai virou para ele com aquela pronúncia carregada de árabe e disse: prende, mas um dia eu pego você mais adiante. Um dia termina tudo isso. Aí, entendeu como é que é? Então, ficou mais ou menos esse tipo de discussão. Aí você fez uma pergunta, qual foi que você me perguntou? O senhor foi para a superintendência da Polícia sim, Civil. aí na segunda-feira... Quanto tempo o senhor ficou lá? Na superintendência fiquei 2 dias. Aí na segunda-feira nós fomos para a penitenciária do Estado, onde já tinham alguns presos políticos, onde já estava Zé César Leite, que era o presidente de exercício do DCE, que tinha sido preso, onde estava Gildo Loyola, onde estava Aristides, eu acho que tinha uma meia dúzia. Aí nós ficamos presos na penitenciária lá da Glória. Eu só me lembro que pela janelinha da minha cela, eu vi a beira-mar. E até hoje não sei onde fica, por um motivo muito simples. Eu entrei no camburão da Polícia Federal e saí no camburão da Polícia Federal. Aí, conclusão, eu fiquei preso lá cerca de 10 ou 15 dias. Eles não deixavam nós sequer tomar banho de sol. E o que eles alegavam, que eu acho que realmente que eles tinham razão, que era uma questão de segurança. Segurança nossa para evitar que nós sofrêssemos alguma violência por parte de algum outro. Nunca, isso daí nunca aconteceu. Na realidade, a impressão que me passou, e através disso daqui do Belling, você sente isso, que teve até uma repercussão tão grande na UFES, que o pessoal ficou assustado, que poderia acontecer a eles, porque eu me lembro que alguns queriam que eles fossem também indiciados,
Porque eu me lembro até hoje uma conversa, eu ouvindo eles falarem o seguinte, ele é estudante, os outros são professores, ele não tem compromisso nenhum. Eles são diretores de faculdade. Tanto assim que você vê que o Belling, para ter a data exata, ele deve ter visto algum documento aqui dentro registrado na UFES. As atas do conselho. Exatamente. Mas a ata do conselho deve dizer o fato, então. Você está entendendo? Deve dizer o que ocorreu nesse dia. E, ao contrário, agora ao mesmo tempo teve um fato positivo, né? Eu acho que isso daí também evitou que alguém quisesse me expulsar. Porque aí você começa o logo. Aí quando você sai, eles dizem o seguinte, primeiro que eu fui responder um processo na auditoria da aeronáutica, no Rio de Janeiro, e depois subversão. E segundo, que eles dizem que você era proibido de sair de Vitória, o que aconteceu durante longo tempo, e além disso se apresentar um dia sim, um dia não à Polícia Federal. Isso aconteceu durante longos tempos. Aos poucos nós combinamos, não vamos mais lá não, deixamos de ir e normalmente também não nos procuraram. Lógico e evidente que durante vários anos, principalmente quando tinha algum movimento, alguma coisa e tal, nós éramos chamados ao BC, ou à Polícia Federal, ou queriam saber o que a gente estava fazendo, o que a gente não estava fazendo. Nessas duas primeiras detenções do senhor, logo depois das suas declarações no Conselho Universitário, o senhor não foi, nenhuma delas ao terceiro BC, atual 38º BI? Não, foi mais tarde. E também, nesse período, ninguém do SNI, da agência do SNI aqui de Vitória, interrogou o senhor ou procurou o senhor? Você quer saber a assim? verdade? Ele era meu vizinho. Então ele já conhecia até meu... Quem? Quem era o vizinho do senhor? O agente do SNI, o pessoal do SNI. Então, como Vitória é uma cidade pequena, ele já me conhecia, sabia quem era, sabia meus passos. Então ele já tinha um conhecimento pleno. Porque acontece, quando você está numa cidade pequena, onde todo mundo te conhece, é muito fácil as pessoas saberem onde você está, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Perfeito? Aí vem outra segunda etapa, aí sim, do meu relacionamento com a UFES. O que aconteceu? Saio da prisão, fico calado, me formo e... O senhor não foi enquadrado no decreto 477, não? Fui, eu estou procurando ele aqui para ler, porque até se você quiser ficar, você pode ficar com a via. Eu trouxe aqui até a certidão que eu tenho de absolvição da auditoria da aeronáutica. Eu tenho de ver aqui onde eu botei. Está aqui, ó. O que acontece? Primeiro, auditoria da aeronáutica. Em despacho, ele disse, senhor juiz auditor, no requerimento abaixo declarado através do seu advogado, que remenda no livro tombo e tal, ele verifiquei que constar o nome do José Carlos Risque, filho de fulano, filho de ciclano, natural tal, tendo respondido inquérito instaurado na Subdelegacia Regional da Polícia Federal do Estado do Espírito Santo sobre atividades subversivas, denunciado com curso no artigo 38, inciso 6 da lei, Decreto-Lei 314 de 67, julgado pelo Conselho Permanente de Justiça dessa auditoria, em sessão do dia 19 de outubro de 70, foi o mesmo por unanimidade de votos absolvido por insuficiência de provas, tendo apelado à Procuradoria em sessão do dia 24 de novembro de 71, o Egresso Superior Tribunal Militar, unanimidade, negou provimento ao apelo e confirmou a sentença que absolveu. Se você quiser, posso inclusive te passar uma via disso daqui. Lógico e evidente que aí você passa a sofrer todo o fato de você ter de se deslocar ao Rio de Janeiro, ficar morrendo de medo de ser preso no Rio de Janeiro e vislumbrar situações que só quem vivenciou o que é uma ditadura, e você não deve ter vivenciado, sabe exatamente qual era a ditadura. Um exemplo que eu estava pensando, Francisco, hoje de manhã. Naquela época você ia às festas, ou você ia a alguma solenidade, a pessoa mais importante não era o governador, não era o prefeito da cidade, solenidade oficial, sabe quem era? Ou era o superintendente da Polícia Federal, ou era o chefe comandante da escola do terceiro BC. Eu me lembro até hoje, em festa, no Clube Libanês, na mesa principal, hoje você não sabe nem quem é,
o comandante do 3º BC, que ainda levava junto vários militares fardados, 7-7, que ficavam, da Polícia Especial, que ficavam tomando conta da festa. E eu me deparei com formatura, onde a pessoa mais importante era o superintendente da Polícia Federal. Aí o senhor dizia o seguinte: bem, quem não consegue um delegado, fica com um agente. Quem não conseguiu ser amigo de um agente, fica lá com o meirinho. Você chegou-se a um ponto que você, para sentir uma certa garantia jurídica, você tinha de ter amizade com alguém do sistema vigente. Eu não sei se eu estou sendo claro, Pedro. Entendeu? Bem, aí o que aconteceu? Lá no Rio, numa das vezes, eu vivenciei uma cena impressionante. O senhor ficou aonde no Rio? O senhor chegou a ser detido no Não, Rio? no Rio eu tinha minhas dispensas das audiências. Porque como é que se dá um processo? Tem o sumário, tem o seu depoimento, tem o sumário de defesa, o sumário de acusação e o julgamento. Então você é obrigado a comparecer. Porque se você não comparece, os caras podem chegar lá e dizer que você correu a revelia e decretar a tua prisão. Eu me lembro que teve um fato que eu gostei muito, que logo quando eu fui prestar depoimento na auditoria da Aeronáutica, mandaram descer o andar de baixo, tiraram fotografia minha nu, do pé, do chão, da boca. Disse, puxa, que bom, se amanhã depois eu sofrer um acidente aéreo, eu tenho como ser facilmente identificado, porque tem tudo ali e tudo mais. Aí, por exemplo, era um ambiente profundamente tenso. Eu me lembro 2 fatos. Primeiro que uma vez um cidadão foi querer acender cigarro, naquela época era permitido. Lá dentro da auditoria da Aeronáutica ficava cheio de soldado de metralhadora da Polícia Especial da Aeronáutica, aqueles caras com 2 metros de altura. Quando o cara foi deu fósforo, o cara achou que era alguém fazendo alguma coisa, quase que metralhou todo mundo lá dentro da sala da auditoria da Aeronáutica. E outra vez eu me lembro que chegando alguns presos, vindo da Ilha Grande, os caras, você sentia claramente que eles tinham sido torturados, né? Com as mãos atrás e tal, você sentia claramente isso. Aí eu me lembro que o meu advogado, que era advogado de um desses, conversando com o advogado, aí o advogado falou, não, eu vou falar, você fala agora na hora do prestamento que você foi torturado. Eu falei, doutor, grande diferença vai fazer. Aí eles falaram que na volta, se eu falar, eles vão torturar mais ainda, se bobear, me jogar no mar. Então, quer dizer, você via que havia total desrespeito a tudo. Muito bem. Aí me acontece a segunda etapa do meu relacionamento com a UFES. Eu me formo em Direito, e logo depois de formado, eu comecei a trabalhar numa área interessante, que poucas pessoas mexiam naquela época, que era o Direito Marítimo. O professor na cadeira, já um pouco idoso, virou e disse, cara, você quer dar aula aqui no meu lugar? Eu disse, tudo bem, eu era jovem, eu acho que logo depois de 2 ou 3 anos de formado, eu comecei a dar aula. No curso de Direito, não havia professor jovem. Hoje em dia você vê, mas naquela época, o professor, a idade média era de 50 anos. Eu tinha 26, 27. Então eu acho que era o professor mais jovem que tinha ali, era eu. Todo mundo era garoto. E de uma matéria muito complexa, que na realidade, onde o exercício dela especializado ocorre apenas em alguns estados do país. No Espírito Santo tem, mas não muito. Aí eu comecei a dar aula, o professor começou a faltar, eu comecei a dar aula, enfim. Eu acabei dando aula no lugar dele durante uns 2 ou 3 anos. O senhor foi contratado? Não, oficiosamente. Mas eu ia trazendo, esqueci, não trouxe, vários convites de formatura dos alunos, onde eu era sempre professor Zé Carlos Risk, um dos homenageados. Então, durante 3 anos, eu dei aula, não fui contratado, e ao mesmo tempo, nessa época, o que eu aproveitei? Naquela época, como até hoje, você pode fazer uma prova no meio do ano e passar para outro curso da mesma área. Naquela época, você não precisava nem fazer prova, bastava você estar entre aqueles que tivessem tido as melhores notas no curso, mais ou menos isso. Aí você não vai acreditar, eu passei para economia e passei para jornalismo. Aí eu fazia economia, jornalismo e dava aula.
Conclusão, lógico e evidente que eu não terminei nenhum dos dois cursos. Ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Aí, um belo dia, aqui na UFES, o que acontece? Me chamam, diz o seguinte: ó, Zé Carlos, você não vai poder dar mais aula. Pode quê? A famosa pessoa da ASE tinha descoberto e tinha me proibido minha presença aqui na universidade. E isso causou até uma revolta muito grande entre os alunos e vários professores. Tanto assim que eu teve abaixo-assinado com centenas de assinaturas de pessoas assinando e tal, para que eu continuasse. Eu tenho até hoje guardado cópia delas lá em casa. Não procurei, poderia ter trazido, mas não trouxe. E aconteceu até um fato interessante. Ainda não era departamento, era o centro. E eu me lembro que Rachid, que já faleceu, não sei se você conheceu, era professor do curso de economia, ele e o irmão dele, Ali da Silva. Aí Rachid, sabendo do fato, chega perto de mim e diz: Carlos, eu estou fundando uma faculdade de Direito lá em Vila Velha. Daqui a 2 anos vai ter aula de Direito Marítimo. Você quer? Eu quero. Aí, conclusão, 2, 3 anos depois, um belo dia ele me chama, me convida para dar aula lá no curso de Direito, que era no grupo escolar do Centro de Vila Velha. Aí estaria nascendo hoje a UVV, né? Que é uma potência. E ele era um dos donos. Ele, Ali e o outro irmão dele. Em função disso. Muito bem. Essa pessoa... O chefe da ASE conversou pessoalmente com o senhor e falou que o senhor não poderia mais dar aula aqui na UFES? Não. Não, porque ele já tinha, repara bem, ele já tinha um ódio. Não sei por causa de quê, ele realmente não tinha um ódio. Primeiro, ele tinha uma questão... Não sei, ele já tinha um ódio pessoal, talvez pela minha atuação, talvez por algum motivo ele não quisesse manter esse contato diretamente comigo, até porque ele já tinha feito um fato que tinha tido muita repercussão. Você vê que o fato do gravador veio o cara que narra 40 anos depois. Você há de convir que é muito significativo, uma pessoa botar exatamente o que aconteceu, a história do gravador. E aquilo dali, naquela época, envolveu toda a cúpula da universidade. Porque era uma época de medo, de susto, de apreensão. Aí eu venho a estar com ele algum tempo depois. Quem era o reitor da UFES na época? O Máximo Borgo? Não. Nessa época eu dando aula, eu não me lembro. Agora eu quero fazer uma justiça. Olavo Queiroz da Araújo sempre foi uma pessoa que eu acho que ele foi obrigado a aceitar, o diretor da ASE, era obrigado, acho que isso era de cima para baixo, sempre foi uma pessoa muito democrática com o movimento estudantil. Eu me lembro, a gente falando em frente à casa dele, em cima de uma caixa de sapato, em nenhum momento, eu me lembro que uma vez nós fomos atrás dele, eu e várias lideranças, ele estava em Jacaraípe, pescando na ponte. Ele tinha uma casa em Jacaraípe. Ele estava lá, nos atendeu super bem. Então, é uma questão de justiça. Se teve uma pessoa que sempre estava aberto ao diálogo, sempre estava aberto a ouvir, tanto assim que quando eu fui proibido de sair de Vitória, eu falei com ele, ele disse também, não, eu vou ver, mandou o carro me pegar. Então, uma pessoa que, pelo menos, aparentemente, sempre foi uma pessoa que estava com diálogo aberto para tudo e todos. Até porque eu me lembro de cenas, por exemplo, o movimento estudantil foi crescendo de tal maneira que a gente passou a ter segurança, a gente passou a ter lugares para se esconder, lugar para reunião, senha. E eu me lembro, por exemplo, uma das vezes a gente correndo por um matagal da Faculdade de Medicina, para se esconder, lá no meio do matagal da Faculdade de Medicina, que eu nem sei se existe ainda. Eu, e por incrível que pareça, uma pessoa que eu não sei nem por que foi parar lá, que foi a Carmélia de Souza, que era poeta, também lá. Eu me lembro também nós em reunião, na Enseada. E um negócio era tão interessante que nesse trabalho, defesa de tese, que eu falei agora mesmo, daquele rapaz que escreveu a tese aqui na UFES, da sua área, da área de direito, ele vai e cita meu nome. Ele cita meu nome aqui
num fato que você vê como, na realidade, é um detalhezinho interessante. À medida que o tempo passa, nunca você consegue restaurar a verdade histórica, porque cada um vai falando, às vezes uns falam mais, outros falam menos. Eu sempre me resguardei em função da atividade judicante que eu vinha ocupar. Aí eu vi que ele, nesse trabalho de tese doutorado que ele fala, ele diz que Zé Stein foi se esconder na minha casa. Uma casa velha, nova, que nós tínhamos em Jardim Camburi. Estavam com o Jardim Camburi. Eu nunca ouvi falar que a gente tivesse casa em Jardim Camburi. Olha o que ele coloca aqui. A casa era da família de José Carlos Risque, 207, e foi também da Exélia durante 3 longos dias. Uma moça que ela não sabe, o nome levava a comida. Aliás, os nomes geralmente não eram ditos. Aí por diante. Aí embaixo ele faz remissão e coloca. Era estudante de Direito e dirigente do DCE na época. Hoje é juiz do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, do Espírito Santo e Vitória. Realmente essa casa nós nunca tivemos. Eu estou até com vontade de encontrar com ele para ele perguntar onde fica essa casa da minha família para tentar recuperar. Pô. O senhor lembra, nessa época que o senhor foi impedido de continuar dando aula aqui na UFS, se outros professores também foram impedidos, outros funcionários, se havia uma perseguição em relação a questões políticas aqui na universidade nesse período? Olha, realmente passado muito tempo é bem difícil, mas há um fato, não sei se você conhece, alguns anos depois, já formado, eu fiquei impressionado, não sei se você tem essa informação. Aí um belo dia, eu fui num lugar que eu adorava quando jovem, para ir para dançar. Era na Faculdade de Filosofia. Você sabia que na Faculdade de Filosofia da Jerônimo Monteiro, a ASE funcionou ali? A primeira sede dela foi ali. No gozado, eu já peguei ela já formado. O que aconteceu? Alberto Monteiro cresceu tanta a força dele que ele passou para ali junto com o DOPS. Não sei se você sabia que ali funcionou o DOPS e a Assessoria de Segurança de Informação. Você sabia desse detalhe que funcionaram concomitantemente? Não, exatamente o DOPS eu não sabia. Então eu te dou essa informação. O DOPS, como é que eu fiquei sabendo? Primeiro que alguns falavam, e a gente na hora de passar pela calçada da Faculdade de Filosofia, a gente passava até do outro lado, morrendo de medo. Aí eu já formado, advogado, era amigo de uma moça, brilhante, já faleceu, estudante de medicina, brilhante, que sofreu muitas perseguições por parte do chefe da ASE. E numa das vezes ela foi lá, e eu fui acompanhando-a. Hoje ela já é falecida, se formou em médica e hoje é falecida. Aí, para minha surpresa, eu vi toda aquela estrutura, toda uma faculdade onde eu tinha passado excelentes momentos da minha vida como jovem, como estudante, é virado um órgão de repressão. Cheio de todo misterioso, não pode entrar aqui. Olha, eu já era formado. Isso é um fato interessante, professor Pedro, porque não deixou de ser a utilização de um prédio da universidade para cometer arbitrariedade na época da ditadura. Porque eu acho interessante, todo o prédio da universidade, da Faculdade de Direito, que é uma referência, diga-se passagem, uma referência até arquitetônica, ter sido utilizado para segurança. E se você levantar os detalhes, pode ter certeza que o DOPS funcionou lá também, tá? E o DOPS, quando funcionou lá, já funcionou profissionalmente. Por quê? Porque o DOPS, nessa época, eles trouxeram, não botaram qualquer um. Eles acabaram trazendo alguém que tinha vindo de Minas Gerais, uma pessoa inteligente, que exatamente fazia o serviço político. Não era mais aquele DOPS primário, despreparado, não. Era uma pessoa que conhecia segurança profundamente. E trabalhando para a passo junto com o diretor da ASE. Quem era essa pessoa? Esqueci o nome. Mas é fácil você levantar esses dados. Daí tem de ter. Impossível que isso não tenha. Sendo serviço público, não tem em algum lugar. Entendeu? Isso daí tem.
Ora, e um detalhe, isso daí tem 40 anos, mas não é tão difícil. Você não tem a informação que lá funciona a ASE? Vai junto às pessoas que lá funciona a ASE, que eles vão dizer que funcionou o DOPS lá. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Oi? Não tem nada a ver. Ele, coitado, perto da pessoa, ele é ingênuo. A pessoa que foi para lá, como delegado da DOPS, é uma pessoa realmente que tinha cultura, tinha conhecimento da área de segurança, tanto assim que subiu na vida. Não, você não sabe. Vocês não sabem. Tenho certeza absoluta. Aí, falo pra caramba, né? Mas. Essa é a ideia. É? Essa é a ideia da entrevista. Não, tudo bem. Mas depois desse momento que o senhor foi impedido de continuar dando aula aqui na UFES, ocorreu algum outro fato em que a situação que o senhor viveu pelas prisões, pelo inquérito, foram novamente relembrados? Como que o senhor acabou virando juiz do trabalho? Houve algum problema nessa época? Vários, inclusive quando eu virei juiz. O primeiro que teve foi o seguinte: tem pessoas que a gente deve lembrar. Agora, lembrar aquelas pessoas que me ajudaram em momentos difíceis. Uma dessas que eu vou lembrar foi presidente da OAB, foi professor da UFES durante muito tempo, se chamou Milton Murad, que era uma pessoa de direita, mas foi aquela pessoa que me acolheu no escritório dele de advocacia, que era um escritório já famoso à época, e que me ajudou muito. Apesar de ser um cara de direita, foi um cara que respeitou sempre minha posição e me acolheu no escritório dele num momento difícil da minha vida. Então são pessoas que a gente não deve esquecer. Então, eu não esqueço de Milton, porque realmente, pela coragem que ele tem, por ele ter me ajudado, quando na realidade ele não tinha obrigação nenhuma. Mas aí você me perguntou, em vários momentos, o que acontece? Milton mesmo, naquela época, e esses fatos, a maioria deles ocorre antes de 88, a maioria das pessoas não eram concursadas. Eram seletistas, ou eram contratados, cargo comissionado, poucos eram os concursados. Então, na Procuradoria do Estado, a maioria dos procuradores não eram concursados. Existia a figura do procurador substituto. Aí ele indicou meu nome para ser procurador substituto. Foi vedado. Que ano foi isso? Quem era o governador? Eu acredito que foi no governo de Elcio Alves. Apesar que eu acho que o governo mais repressor que existiu foi de Cristiano Dias Lopes. Foi um governo repressor. Infelizmente, eu já disse que a história, infelizmente, é contada pelos vencedores. Aí você vê contar uma história que não condiz com a verdade em relação a Cristiano Dias Lopes, porque ele foi uma pessoa que reprimiu muita gente, junto com o secretário de Segurança, cunhado dele. Não, José Carlos Lopes. Irmão dele, tem razão, irmão dele, que também fizeram muito mal a muitas pessoas do Espírito Santo. Infelizmente, isso aconteceu. Aí você me falou, uma vez foi essa, outra vez aconteceu em Recife. Você vê, são fatos interessantes. Posso falar o nome da empresa que não tem problema. Aqui em Vitória, aparece um dos maiores grupos à época do país de supermercados. Chamava Supermercados. Aquele do Nordeste, como é que é aquele grupo do Nordeste? Que estava antes no São José, alugaram São José. Bom preço? O preço, não sei, era um grupo nordestino enorme de supermercados. Aí eu fui contratado para ser advogado. Aí passa o tempo e tal. Um belo dia, eles resolvem fazer um congresso de advogados. Eu compareço a esse congresso de advogados lá em Recife. E eu acho que eu devo ter tido uma boa atuação, porque os advogados falavam em torturar os empregados, prender o empregado, eu dizia que não era isso que se fazia. Eu fiquei assim, abismado com a política do Nordeste, de fazer isso com o empregado, tributário, eu também já conhecia um pouco. Aí, enfim, eles gostaram tanto de mim, quando foi fazer um jantar, na hora da despedida e tal, me vira o diretor do supermercado e diz o seguinte: olha, doutor, e na frente de todo mundo, tinha 50 pessoas no jantar, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer o prazer de não ter seguido a orientação que me deram. Eu recebi uma carta anônima, uma série de matérias sobre você, dizendo que você era um cara subversivo e não tinha condição de ser
advogado de uma empresa. E você demonstrou o contrário, que quando eu disse não, vou ficar com ele, foi a opção correta que nós tivemos. Você vê que foi um fato que eu jamais teria tomado conhecimento, a não ser através desse fato. Aí quando eu concorro, vem o tribunal, o TRT, é instalado o TRT aqui no Espírito Santo, eu fui o primeiro a ser nomeado pelo presidente da República. Quando o TRT foi instalado no Espírito Santo, desmembrado do Rio de Janeiro, o primeiro desembargador nomeado fui eu. Fui nomeado pelo Que ano foi isso? 90. Eu fui nomeado pelo presidente Collor. E eu me lembro até hoje que eu estava em Brasília, quando o Bernardo Cabral foi senador da República, foi presidente da OAB, foi namorado da Zélia, mais famoso como namorado da Zélia, me chama. Eu estava em Brasília, ele me chama no gabinete dele e fala o seguinte: doutor Zé Carlos, está aqui o ato, o presidente da República acabou de assinar o ato nomeando o primeiro desembargador do TRT. Eu fui nomeado na frente de todo mundo, desembargador do TRT do Espírito Santo e tal. Aí eu falei, puxa, muito obrigado. Aí ainda falei com ele, então eu vou embora para Vitória. Ele disse, não, você vai aguardar a publicação. Aí eu me lembro que até hoje ele chamou um cara chamado Hitler, tal de Hitler. Aí chamou o Hitler, funcionário, falou, Hitler, manda publicar para sair amanhã no Diário Oficial. Aí ele começou a contar as histórias que corriam ali no Ministério da Justiça, de gente que estava nomeado ministro do STJ e que veio outro, achou ruim, reclamou e tal, e o presidente mandou pegar o ato e rasgou. Quer dizer, aqui detalhe, o cara dorme, ministro de um tribunal, e no outro dia já não é mais. Enfim, aí por último, ele fala comigo, pô, você tem uma vida extensa, hein? E olha que eu, para segunda instância, eu era um cara jovem. Eu tinha naquela época 43 anos. Eu falei, pô, de quê? Aí ele me aponta, fala, isso aqui tudo de dossiê acusando você de subversivo. Pô, tinha tido um catatal desse tamanho. Mas o que tinha acontecido? Na realidade também, Bernardo era um cara de esquerda. Bernardo era um cara que tinha sido presidente do Conselho Federal da OAB. Procurei também na época, hoje talvez tenha mudado, mas também tinha, como estudante, lutado pela redemocratização, era um cara bem jovem, que era o Renan Calheiros, que estava começando, Zé Inácio, Rita Camata. Então procurei aquele pessoal jovem e que me ajudaram na época. Mas todos eles dizendo da extensa denúncias que paravam sobre a minha pessoa. Você chegou a ver essa documentação? Não. Não sabe se era do SNI, se era da Polícia Federal? Olha, não, mas como eles fazem, o que acontece? Qualquer nomeação, isso sempre na Presidência da República, se vai para lá, eles fazem um dossiê. Nesse dossiê, vai tudo que eles vão remetendo, por exemplo, querem nomear você reitor, professor Pedro Paulo. No outro dia, eles começam a receber correspondência de apoio e outros denunciando você, tá? Aí eles vão botando tudo numa pasta. Como também o serviço institucional, o gabinete institucional da Presidência da República vai levantar a tua vida. Isso operaciona concomitantemente. Entendeu? Agora, há um detalhe também que eu gostaria de ressaltar. E gostaria de reiterar aquilo que eu falei no início. Né? Todas as pessoas que me fizeram bem, me fizeram mal, apareceram pelos caminhos da vida. E a todos também ajudei, lógico, dentro do possível e dentro do que era correto. E é um fato interessante, Francisco, passado o tempo, ver a redemocratização do país, e eu advoguei muito na lei de imprensa. Logo na época pós-ditadura, na época da ditadura, ela era muito repressiva. Eu advoguei para alguns jornalistas, Marian Cariste, Luiz Eduardo Nascimento. Na época, Marian era diretor do Diário, eu trabalhava com Marian foi meu padrinho em casamento. E, além disso, eu tinha sido assessor jurídico da Fundação Cultural, que era integrado pela TV Espírito Santo, pela TV, rádio, Teatro Carlos Gomes, tinha uma estrutura enorme. Aí o que aconteceu? Um belo dia eu recebo um telefonema de um cidadão que morava na General Osório.
o último rastro dele, que eu sei, que ele foi morar em Guarapari. Ele era um procurador da República que tinha sido denunciado pelo outro procurador. Em função disso, ele tinha sido afastado, ou aposentado, alguma coisa dessa. Tinha acontecido isso com ele. Aí ele me liga, queria falar comigo. Eu me lembro até hoje que eu subo a escada da casa dele. Ele morava na General Osório. Ele vira para mim e fala assim: Carlos, você que advoga para jornalista, está ligado ao jornal, eu quero te dar esse material para você conseguir colocar. Qual era o material? É que esse procurador que fez tanto mal a tantas pessoas e é citado em vários documentos, o que ele tinha feito? Ele simplesmente pegou o telefone que era da procuradoria, colocou na casa dele. E além disso, a União, durante anos e anos, pagou a conta dele. Aí o TCU tinha condenado a devolver. A devolver. Aí eu falei: ah, tá, pode deixar que eu vou fazer. Saí, caminhei, pensei, refleti. Sabe o que eu fiz? Rasguei. Joguei numa lata de lixo. Tá entendendo? Porque não ia me fazer diferença. Tá entendendo? Assim. Agora, tem outros materiais aqui que eu posso deixar contigo. Tem até uma entrevista que eu dei à Gazeta, que eu acho interessante, me reportando sobre isso, sobre a questão que aconteceu aqui na UFES. Tem uma outra também que eu dei na Gazeta. Se você quiser também eu posso deixar aqui com você. O material também do Roberto Belling, que aliás, você tem que ser que me deu, né? E do livro também que eu acho interessante, que essa pesquisa feita como tese está muito boa, tirando o fato que a hora que você estiver com ele, corrija que eu não tenho casa em Camburi, não. Hein? Não, porque ele é casa de volta. Senão eu vou dizer que tem casa não declarada. Não, ainda botou detalhes, a casa de construção, apesar que ele botou certo. Ele botou o seguinte: juiz do TRT do Espírito Santo, quer dizer, o cara tinha informação. Só a casa que nunca existiu, pô. Doutor José Carlos, Pois não. tem mais alguma coisa que o senhor quer falar? Tem alguma declaração para registrar aqui nesse levantamento histórico da Comissão da Verdade da UFES? Não, primeiro eu gostaria, não, eu acho que não. Eu só gostaria de, primeiro, parabenizar vocês por esse projeto, excelente projeto. Eu acho que é importante, não é para homenagear ninguém, mas para registrar a história. Eu acho que você registrando a história, você evita que eles ocorram novamente. Hoje, quando eu entro na internet e vejo todo mundo xingando todo mundo, vejo todo mundo falando mal de todo mundo, eu falo: puxa, as pessoas não têm conhecimento do que foi a ditadura, não têm a menor ideia do que é a repressão, não tem a menor ideia do que você tem medo. E eu me lembro de fatos assim, inusitados. Eu me lembro de uma... eu não tenho detalhes, não sei me reportar, mas eu me lembro que uma pessoa, por exemplo, você batia no carro da Polícia Federal, ou do policial, você ia preso. Eu me lembro que teve uma vez o cara ficou preso 15 dias, porque teria passado correndo não sei por aonde. Então ninguém respeitando, todo mundo tinha medo. A grande verdade é essa. Todo mundo se calava. E aquilo, professor, não sei se deu para o senhor assimilar, que era mais humilde, pegava um agente de segurança para protegê-lo. Quem era melhorzinho, pegava o delegado. Quem pudesse, pegava o comandante. A grande verdade que aconteceu foi essa. Todo mundo calado, todo mundo silente. E nessa época, eu era assessor do Maranhão tinha comprado o jornal Diário. Eu me lembro lá nos quadros de aviso do Diário, uma série de que não poderia ser escrito, etc. Então, hoje as pessoas... Eu vejo muitas vezes que a mídia, que nós temos uma mídia altamente conservadora, a verdade é essa, infelizmente, no Brasil são 3 grupos que dominam a mídia, quando eles não têm nem a coragem, Chico, de usar a expressão ditadura militar, eles falam regime militar. Regime militar é uma coisa, ditadura militar é outra coisa completamente diferente. Entendeu? Então, quem vislumbrou aquela época, onde as pessoas mais importantes, em qualquer lugar,
puxa, oficial do Exército. Ah, você era um oficial do Exército. Então você tinha uma importância imensurável. E se você. E hoje, ninguém nem sabe quem é o comandante do terceiro BC. Eu nem sei. E olha que eu trabalho no órgão federal. Eu não sei nem quem é o superintendente da Polícia Federal. E por último, professor, só gostaria de fazer um registro seguinte. Quando eu estava na Polícia Federal, e o procurador queria, porque queria que eu fosse para Ilha Grande, não me lembro exatamente onde ele queria, e nesse debate todo, meu pai me ajudou muito e meu irmão também. Meu irmão Apolo, de que maneira? Meu irmão Apolo, a família da minha mãe toda do Rio de Janeiro. Meu pai é estrangeiro, eles se casaram e vieram morar em Vitória. Meu irmão estudava na Fundação Getúlio Vargas. Aí, a família da minha mãe toda morava na Tijuca. E tinha um amigo de infância deles, que era coronel. Aí meu irmão, que nesse dia até bateu com o carro, junto com o coronel, foram lá a Petrópolis. Você sabe que é muito normal, tem vários presidentes da República, principalmente os mais antigos, que passavam, principalmente o verão, lá em Petrópolis. E foram lá em Petrópolis, foram junto ao gabinete militar, as pessoas lá que ele conhecia e conseguiu interceptar que eu não fosse remetido e ido para a Ilha Grande. Então, se algo pior não aconteceu comigo, foi porque eu tive a ajuda de muita gente. Meus pais, meus irmãos, muitas pessoas me ajudaram. Isso. Muito obrigado.